Ok. Tá, muito bem, mais um encontro do grupo de partilhas do Despertar. Então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Uma alegria estar aqui novamente partilhando os insights, reflexões e jornada desse incrível, maravilhoso, sensacional e complicadíssimo processo de despertar da consciência. É longa essa jornada, Deus o livre, não acaba nunca. Não tem ponto de chegada. Mas a gente vai indo, vai amadurecendo e vai colhendo frutos devagarinho, né? Então, hoje o nosso tema é o seguinte: o que te impede de soltar o ego? Então, quando a gente fala de ego, a gente sabe que lá vem bronca, né? Aqui, é essa parte que a gente chegou num ponto que a gente já entendeu, né? Que o ego é um elemento central nessa jornada toda, né? Que é uma estrutura que precisa ser iluminada por essa consciência que somos, né? Só que o próprio título tem uma pegadinha. Peraí, deixa eu entrar aqui, uma outra pessoa aqui. O Cipriano está entrando aqui. Deixa eu só dar boa noite. Boa noite aí, Cipriano. Seja bem-vindo. Então, seguindo aqui, falando sobre o tema, né? O que te impede de soltar o ego. Então, no próprio título aí do nosso encontro de hoje tem uma pegadinha, que é a seguinte: o ego não vai sair da nossa experiência, né? O ego não vai fugir, porque o ego é simplesmente o nosso senso de individualidade, é o nosso senso de que eu sou Otávio aqui. Então, esse senso de individualidade que existe aqui, por mais que a gente desperte, por mais que a gente esteja num nível de realização, o senso de individualidade ele vai estar sempre disponível a qualquer momento. Então, basta uma mudança de perspectiva e eu volto a ter essa percepção clara de que, não, eu sou Otávio, eu tenho um corpo e uma mente aqui existindo, né? Então, é aquilo que eu falo, o Otávio não tem um ego, o Otávio é o ego. Aquilo que a gente chama de eu, né? Habitualmente a gente chama de eu, né? Eu tenho uma garrafa, que eu quem? Eu, Otávio. Essa garrafa pertence ao Otávio. Esse é meu senso de individualidade. Então, essa individualidade, Otávio, isso é a estrutura do ego, é o corpo-mente. Então, o Otávio, ele vai estar sempre aqui, né? Esse corpo existindo, né? O Otávio vai estar sempre aqui. Esse corpo não existindo, talvez aí exista uma outra estrutura de eu individual ainda mais sutil, uma outra dimensão, né? A gente fala de dimensão espiritual. Se esse corpo se for e a gente chega lá e vê que essa dimensão é real, então a gente vai descobrir que tem um outro eu lá, um eu mais sutil, né? Que vai ter um outro nome, né? Vai ter outras lembranças e aí sim vai toda essa complexidade da dimensão espiritual. Mas ainda tem um senso de individualidade lá, mesmo na dimensão espiritual. Então o ego permanece com a gente. O que a gente está fazendo aqui no despertar é incluir a dimensão eu-consciência, que é a quinta dimensão. A gente está trazendo essa dimensão para dentro dessa nossa experiência. Então, a gente está incluindo um outro senso de eu, né? Então, eles coexistem, né? Esses sensos de eu coexistem, né? Então, o ponto é que a gente passa uma vida inteira totalmente identificados com o ego, né? Esse eu individual, e no despertar
que ele faz? Ele começa a revelar a existência de uma outra dimensão mais sutil, mais complexa de um eu. Então, eu consciência, né? Que é impessoal. E é aí que mora muito das confusões e das problemáticas do processo. Por esse eu consciência ser impessoal, não tem uma pessoa lá, ele não tem personalidade, ele não tem forma, não tem nome. Então, é totalmente subjetivo. Não tem o que tocar, não tem o que pegar, não tem o que ver. Então, aí que mora as sutilezas, né, desse processo todo e que muitas vezes é difícil a gente ter clareza sozinho desse processo, sem ter alguma referência externa que aponte de uma forma clara para onde que a gente tem que olhar para poder ter essa percepção de que existe esse eu consciência na nossa experiência a todo instante. Então, a gente não vai soltar o ego, a gente vai desidentificar do ego. Então, né, por isso que eu falei, no título tem uma pegadinha. Então, o que te impede de soltar o ego, né? Então, o que te impede, o ti se refere a quem? Ao próprio ego, percebe? Então, como que o ego solta o ego? Entende? Não. Esse ti, quando eu falo aqui do ti, na verdade, eu estou falando de ti consciência, o eu consciência. Então, como que o eu consciência solta a identificação com o Otávio, com o ego? Então, tu, como consciência, tu já é livre do ego, mas existem mecanismos, as forças sutis, e aqui a gente vai falar dessas quatro forças sutis, que fazem com que a consciência que nós somos se identifique com o ego. Então, ela durma, né? Ela durma e sonhe que é uma individualidade. Então, esses mecanismos, né, que fazem com que ocorra essa identificação, essas quatro forças aqui que a gente vai comentar hoje. Entendido aí, beleza? Às vezes é complexo, às vezes é porque a gente entra em muitos nuances que são meio que paradoxais, né? Sim, tem muita coisa no número 7 aí, Cipriano. Mas aqui a gente vai falar de quatro forças. Então eu vou partilhar aí uma tela e vocês trouxeram aí papel e caneta? Beleza. Então vamos aí. Partilhando aqui. Deixa eu diminuir aqui só um pouquinho. Aqui. Aí. Acho que agora estão vendo aí já? Beleza. Então vamos nessa. Bem, aqui então eu queria falar o seguinte. Oh, por que que ele não foi um por vez? Ah, peraí. Ele não vai um por vez aqui. Ah, sim. Tem que usar aqui o. Então, o ego não é o problema. O problema é acreditar que somos ele, certo? Então, aqui é esse lugar de. O ego em si é o nosso senso de eu psicológico. Então, isso vai continuar existindo, né? Vai continuar presente na nossa experiência. O senso de que existe uma individualidade aqui. Então, essa individualidade tem, então, eu digo, tem uma parte dela que é uma parte disfuncional, que é quando nos traz sofrimento, né? Mas quando o ego começa a passar por esse processo, né, de despertar, digamos assim, ele começa a encontrar alguns elementos que começam a funcionar melhor, né? Então ele vai ficando um ego mais saudável,
porque ele começa a se colocar a serviço dessa consciência. Então, o problema é acreditar que somos apenas essa estrutura psicológica do ego, apenas esse corpo-mente aqui com o nosso nome, né? Que é justamente a identificação, né? Então, soltar o ego não é eliminar ele, mas desfazer a ilusão de que ele é o nosso centro. Então, o nosso senso de eu começa a se expandir, né? Por isso que se expande para essa dimensão mais ampla, consciência. Então, porque a gente fala, muitas vezes é uma sensação de expansão. É o nosso senso de eu que começa a desgrudar dessa limitação do eu psicológico, o ego, e começa a se expandir para uma dimensão mais ampla, né? Então a gente vê, quando a gente vai para essa dimensão mais ampla, a gente vê que o meu senso de eu era limitado e pequeno. E que isso não é mais o centro do nosso senso de eu, né? Então o senso de eu começa a ficar nesse lugar mais da consciência. Então, a identificação com o ego é sustentada por essas quatro forças, que se manifestam como necessidades psicológicas. Então, justamente em função de que o ego é um eu psicológico, né? Então, hoje nós vamos investigar essas quatro forças internas, reconhecendo como elas operam em nós e descobrindo os antídotos que dissolvem cada uma delas. Muito bem. Então, aí, as quatro forças são essas: a busca por segurança, a busca por aceitação, a busca por autonomia e a busca por significado. Aqui a gente está falando de forças básicas da nossa existência como ser humano, coisas que são parte do nosso próprio desenvolvimento como ser humano. A parte mais primordial é a busca por segurança. Então, tudo que vive quer viver e tem suas estratégias de manutenção. Depois que supre essa necessidade básicas de segurança, o que acontece? A questão de pertencimento, de conexão com outros seres humanos, tribo, né? Comunidade, família, amigos, rede social, né? Então, busca por aceitação. Então, é natural que o ser humano, aí eu falo assim, a gente aprende a ser ser humano com outros seres humanos, né? Então, é justamente com essa conexão. E quando a gente se conecta com outros seres humanos, é natural que surja na nossa individualidade a busca por ser aceito nos grupos que a gente participa. Porque pertencer a esses grupos, ser aceito nesses grupos, significa manter a minha sobrevivência. Eu sobrevivo muito mais facilmente quando eu pertenço a tribos e comunidades, né? Então tem um DNA de sobrevivência muito forte aí. Quando a gente supre essa necessidade fundamental, existe a necessidade de autonomia. Ou seja, aqui eu vou em direção ao mundo, eu vou em direção à minha independência. Então, essa busca por autonomia, por realizar coisas no mundo, né? Por me sentir independente, é uma busca essencial também do ser humano, de concretizar coisas, né? De usar a nossa criatividade no mundo. E a quarta força, depois que tu realiza muitas coisas, para algumas pessoas surge, aí a gente entra na, na delicadeza aí do buscador espiritual, que é a busca por significado, que é aquela história que a gente ouve daquelas pessoas que trabalhavam no Banco do Brasil uma vida inteira. Aí chegou um ponto que largou tudo e foi vender sanduíche na praia lá, porque estava em busca de um significado mais profundo para sua existência. Então, aquela vida de encontrar autonomia, ele já supriu aquilo. Então, surge uma necessidade de encontrar algo mais profundo. Então, as quatro forças são níveis de profundidade do nosso desenvolvimento humano. Entende?
Muito bem, então vamos entrar agora em uma a uma. Vamos falar um pouquinho então da busca por segurança. Então, dentro da nossa estrutura egóica, né, o ego acredita que ele só vai estar seguro se tiver o controle total do ambiente, das pessoas e de si mesmo. Então, aqui, por isso que são necessidades psicológicas, quer ver? Porque hoje, né, sociedade moderna, se a gente for ver lá nos primórdios, né, a segurança, o que que era? Eu tinha que estar dentro de uma caverna, protegido dos bichos, protegido, né, do ambiente, protegido dos perigos que a natureza oferece, né? Hoje em dia a gente está na segurança da nossa casa, né, ou de um ambiente fechado, ou seja, não existe mais tanto a segurança física acontecendo, mas existe uma segurança psicológica. Então, essa necessidade de segurança permanece acontecendo, mas não tanto a nível físico como era nos primórdios da nossa civilização. Mas essa energia e essa necessidade existe ainda a nível psicológico. Então, como que isso se manifesta? Muitas vezes é isso, eu preciso ter o controle das situações, né? O ambiente está favorável, né? Se tu está andando na rua, tu vê duas pessoas brigando lá, tu vai naturalmente se afastar daquilo, né? Ou tu vai tentar pelo menos te manter seguro, né? Nesse contexto. Por mais que tu veja assim, tá, eles não vai acontecer nada comigo. Então, fisicamente a gente sente que está seguro, mas psicologicamente, muitas vezes o ego ele se sente inseguro quando as coisas saem do planejado. Então tem uma insegurança ali natural, a nível psicológico. Então, ele deseja estabilidade e se apega a padrões previsíveis, certezas e rotinas. Então, essa questão de ter tudo regradinho, né? Começa a observar aí se essa necessidade é muito forte em ti, de ter tudo regradinho, rotina, certeza. Por quê? Porque isso te dá uma estabilidade. Ele evita o desconhecido, a mudança e tudo que escapa ao seu planejamento. Sabe aquela situação? Ah, eu tenho uma reunião às 9 da manhã, depois eu vou no supermercado às 10 e depois eu tenho o dentista às 11. Daí, quando tu vê, tá, ocorrem uns imprevistos, e dá aquela confusão e os horários já não fecham mais, e aí já dá aquele caos, né? Ou seja, então vamos controlar tudo, tudo que puder controlar para que as coisas saiam conforme eu planejei, né? E se sair, eu me sinto inseguro. Aí eu vou me sentir ameaçado, né? O ego se sente ameaçado quando as coisas não saem como ele planejou. Então, existe esse medo da dissolução do eu. Esse aqui é o medo primordial, o medo da morte, o medo de desaparecer, de perder o controle da situação, de colapsar ou ficar vulnerável. Então, tudo isso aqui acontece dentro dessa estrutura psicológica, mas, em última instância, é um medo de não existir mais, é o medo da morte. Porque essa busca por segurança é o que primeiro vai fazer na gente é eu me manter vivo. Então, tudo que vive quer viver. Então, tudo que ameaça o meu senso de eu, se vem alguém e dentro do teu senso de eu, tu tem uma concepção de que tu é uma pessoa organizada, vamos supor, tá? Aí vem alguém e vê assim que tu deixou alguma coisa jogada num canto, assim, tu esqueceu alguma coisa num canto, e a pessoa diz: Ah, mas como tu é desorganizado. Isso ameaça o teu senso de eu, ele se sente inseguro com aquela frase, porque tem algo que está dissolvendo a própria ideia que tu tem de ti mesmo como uma pessoa organizada. Então, esse medo de se dissolver esse eu que eu acredito ser. Então, logo eu vou me defender.
Dizer, eu não sou desorganizado, tu que é, porque não sei o que. Pronto, já começou a confusão. Por justamente essa necessidade de se sentir seguro. Então, se algo ameaça o meu senso de eu, o ego vai reagir, né? E aí tem, claro, a personalidade de cada um é diferente. Então, as reações de cada um vai ser diferentes, né? Muito bem. Dito isso, então, agora nós temos o seguinte exercício. Pega o papel e a caneta aí e faz um, um, um X, assim, uma cruz com quatro quadrantes, tá? Eu quero quatro quadrantes. E aí, em cima, assim, de cada um dos quadrantes, tu vai botar a busca por segurança num dos quadrantes. No outro quadrante vai ser a busca por aceitação. No terceiro quadrante, a busca por autonomia. E no quarto quadrante, a busca por significado. Busca por segurança, aceitação, autonomia e significado. Então, agora eu vou trazer 6 sinais da busca por segurança. Tá? E aí tu vai, para cada um dos sinais, tu vai fazer uma reflexão sobre ti mesmo e tu vai pontuar de 1 a 10 o quanto que aquele sinal é forte em ti. Se for nada, tu não tem nada daquele sinal, então tu bota 1. Se tu tiver muito, se aquilo for muito constante, muito forte em ti, tu bota 10. Aí tu vai pontuando de 1 a 10, tá? Cada um dos sinais. Então vamos pegar o primeiro aqui como exemplo. Então aí é no quadrante da busca por segurança, tá? Primeiro sinal. Tu tenta constantemente prever o futuro, criando cenários mentais repetitivos. A crença inconsciente é: se eu estiver preparado para tudo, nada vai me ferir, nada vai me abalar. 10. Ganhei. 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 Então é isso. Se tu tiver isso muito forte, tu bota 10. Se tu não tiver nada forte isso, tu bota 1. Tá? E claro, vai ponderando. Tem um meio também, né? 5, 7, 4, 3. Mas tu faz uma avaliação aí, uma média, né? Tá? Beleza? Próximo sinal. Alguma dúvida, gente? Deu para entender o jogo aqui? Então vamos. Próximo sinal. Tu te apega excessivamente à rotina ou estrutura, mesmo quando ela já não serve mais. A crença inconsciente é: se eu mantiver tudo do jeito que conheço, estarei protegido. Então, às vezes a gente cria rotinas que são úteis, né? Assim, para nossas dinâmicas de vida, mas aí quando alguma coisa sai fora, tipo, quanto que isso te abala? Ou as dinâmicas mudaram, mas eu fiquei tão apegado àquela rotina, àquela estrutura que eu criei, que eu não consigo sair daquilo, porque eu tenho a sensação de que se eu sair daquilo, algo de ruim vai acontecer. Tenho uma sensação que eu vou ficar desprotegido, inseguro, né? Então eu me fixo, né? Terceiro sinal, resiste a imprevistos, com reações como ansiedade, raiva ou sensação de desorganização. A crença é: mudanças inesperadas significam que algo está dando errado. De 1 a 10. Saiu um imprevisto.
Qual o teu nível de resistência? Fica ansioso, fica com raiva, ou tem aquela sensação de, ah, como eu sou desorganizado, meu Deus, eu não pude prever essas coisas, né? Ah, me desorganizei, sou atrapalhado. Então, deu imprevisto, eu tenho a sensação que tem algo ruim acontecendo, tem algo de errado acontecendo. Muito bem, próximo sinal. Peraí. 4. Mantenha uma vigilância emocional contínua, estando sempre em alerta para evitar sofrimentos futuros. A crença é: se eu baixar a guarda, vou me machucar. Então, aquele sempre alerta, né? Tipo, eu tenho que prever as situações se algo pode dar errado. Aquela coisa de e se der problema? E se me acontecer algo de ruim? E se aquela previsibilidade tentando evitar. A intenção é boa, eu quero evitar um sofrimento futuro, mas essa vigilância, que pode se tornar uma hipervigilância, né? Muitas vezes te sabota, né? De 1 a 10, avalia aí. Quinto sinal, tu te torna dependente de informações ou garantias externas antes de tomar decisões. Do tipo, só vou estar seguro quando eu tiver certeza do que vai acontecer. Não, deixa eu falar com o fulano antes para saber exatamente o que vai acontecer lá, porque eu preciso me precaver. É uma busca por segurança, percebe? E o sexto sinal, teme o silêncio interior ou ficar só, por receio de se deparar com o vazio. A crença é: se eu parar e olhar para dentro, posso não aguentar o que vou encontrar. Sabe aquele lugar de eu não quero muito olhar para o ego aqui, porque olhar para o ego é meio ruim, né? Tipo assim, sabe, é meio desconfortável, porque a gente tem que se deparar com coisas que a gente não gosta muito e isso me deixa inseguro, porque ameaça o meu senso de eu, o senso de quem eu penso ser, né? As crenças que eu tenho sobre quem eu sou. Então eu quero me manter seguro. Então o ego te protege dele mesmo, para que ele não seja visto, né? Muito bem. Avaliado aí. Muito bom. Então vamos para o nosso próximo, a nossa próxima força, que é a busca por aceitação. Simone, diga. Fazer uma pergunta em relação à segurança física, como que seria? Por exemplo, assim, eu já passei por algumas situações aonde meu comportamento mudou, né? Porque teve perigo à vida, risco, assalto, essas coisas, sabe? Eu fui Sim, perseguida. Então, isso muda meu comportamento, mas é uma segura, é em relação à integridade física. Como que sim, entraria isso, então? sim. Então, esse comportamento, quando a ameaça está acontecendo, ele é muito instintivo. É. Na hora que está acontecendo, é muito instintivo, tem uma preservação ali instintiva de proteger a vida. Agora, depois que a ameaça passou e aquilo fica reverberando a nível mental e emocional, aí já é uma ameaça psicológica, porque tu não para de pensar no assunto, fica conectada mentalmente com o assunto, aquela emoção fica presente durante muito tempo, e às vezes meses, anos, né? Fica presente no nosso sistema. Toda vez que a gente lembra, ou quando a gente vê alguma cena, aquela reação emocional volta toda novamente, né? Aí já é um mecanismo psicológico acontecendo. Não é mais real. Aquela ameaça não está mais realmente existindo a nível físico.
percebe? Sim, mas eu Então, digo assim, o comportamento mudou porque aí eu evito determinados lugares e horários sozinha, porque pode ter um perigo, tu sim, entende? Não que eu fico já, digamos assim, tratei o trauma em si, né? O que que me causou aquele medo, aquela reação exacerbada. Mas assim, eu evito agora, por exemplo, eu vou, né, às 10 horas da noite na rua tal, sozinha, escura, eu não vou. sim. Naquele Não, tudo lugar lá que bem, eu já fui ameaçada sozinha também, não vou. claro. Não, Perigoso. tudo bem, isso é bom senso, né? É um bom senso. Assim. Só que se esse, né, essa precaução, né, entre aspas, pode ser apenas uma precaução, ou pode ser um medo que limita, se ele estiver te limitando, do tipo, ah, eu tenho um encontro ali no barzinho que é naquela rua, um encontro com minhas amigas, ou com um grupo, né, de amigas de infância, vai estar ali num bar que é naquela rua que eu fui assaltada. Aí tu deixa de ir no encontro por causa do medo, aí ele está te limitando. Entende? Mas se tu, não, eu não preciso ir por essa rua aqui, eu posso dar uma volta e vou pela outra lá, porque daí eu fico mais tranquila. Tá, tudo bem, é uma precaução normal, aí não é um problema, né? Mas se esse medo começa a te limitar, né? Aí é algo psicológico que tá voltando ali, né? É, mas mudou, assim, por exemplo, se é noite, tem que caminhar 2 quadras sozinha, não. Ou tem um estacionamento no local, eu não vou. Uhum, Muda, assim, muda. Ainda mais mulher, né? Não sei, assim, as outras meninas, mas para mim mudou com o meu comportamento. sim. Não, sem dúvida, fica, essa memória fica, né? Especialmente quando tem uma É, carga emocional muito forte, fica um registro, né, muito forte ali. sim, sim. Tá, obrigada. É, não é algo que domina muito, mas assim, é em termos de precaução, de segurança mesmo, né? Sim, sim, isso. O ponto é se aquilo fica martelando em ti, né? E fica ocupando espaço dentro de ti, entende? Aí isso vai pesando, né? Vai pesando, pesando, pesando. Sim, já ocupou muito espaço, mas eu trabalhei o medo, o pavor, o pânico, enfim, né, Ah, de uma pessoa, eu tá caminhando num clube privado e de repente do nada aparece uma pessoa estranha e começa a correr atrás de mim, é algo muito estranho, sim, que nunca tinha sim, acontecido pouquíssimas vezes, né? Então, claro que tu leva um medo, um susto, tu tá caminhando num lugar que tu acha que é seguro e de repente aparece um ah, homem e começa a ah, correr atrás de ti. Não sim, é algo assim que deveria ter acontecido, mas aconteceu, tudo bem. Então agora, né, enfim, eu já sei o que que eu tenho que fazer para não acontecer de novo. sim. É isso, claro, uma precaução tu vai tomar, né? É, E daí tudo bem, isso é sensatez, né? é. Muito bem, seguindo aqui então a segunda força, busca por aceitação. Aí a gente está falando aí desse lugar de pertencimento, essa necessidade fundamental aí de se sentir pertencente e aceito nos grupos que a gente participa. Então, aqui o ego acredita que ele só será digno de amor, de valor ou pertencimento se for alguém que os outros aprovem. Então, aquele lugar de validação, né? Então, se o outro diz que eu sou uma boa pessoa, então agora é assim, eu me sinto uma boa pessoa. Se o outro diz que eu sou competente, agora sim, quando o outro diz que eu sou competente, aí eu me sinto competente, né? Então existe essa busca fundamental em nós, né? Constrói identidades agradáveis, fortes, espirituais, cuidadoras, sábias ou especiais, né? Então essas identidades todas que a gente precisa construir para poder operar no mundo, né? Essas identidades é preciso que sejam construídas, né, para a gente poder andar no mundo. O ponto é que a gente se fixa nelas e a gente acredita que nós somos elas. Então aí começa a problemática. O ego então faz um esforço constante para manter essa autoimagem positiva e evitar rejeições. Então, eu preciso ser aceito. Então, dentro dos meus contextos, o que que eu preciso fazer para ser aceito e que as pessoas não me rejeitem, né? Então, vou buscar fazer isso, esse esforço. Tem medo de ser esquecido, de ser julgado, de ser excluído ou visto como inadequado.
Então, novamente, aquele lugar de tudo que ameaça, né, a ideia que eu tenho de mim mesma. Então, se eu tenho que eu sou uma pessoa boazinha, quando eu faço alguma coisa que parece que é uma maldade, nossa, eu fico muito mal, porque eu não consigo suportar a ideia de que existe maldade em mim, porque eu tenho um conceito de que eu sou uma pessoa bondosa. Que quando eu era criança, minha mãe e meu pai diziam que eu era muito bonzinho. Então, se eu fizer qualquer coisa que pareça que é algo ruim ou egoísmo, aquilo me dói, né? Confunde aprovação com amor e performance com valor. Então, eu preciso, se a pessoa aprova, né, aí eu me sinto amado, né? E eu preciso fazer de tudo para provar o meu valor, né? Então, olha como essa busca por aceitação molda muito também as nossas dinâmicas sociais. Muito bem. Então, vamos ver aí os sinais da busca por aprovação, por aceitação. E é o mesmo esquema, pontua aí de 1 a 10 cada um dos sinais. Então, primeiro sinal aí da busca por aceitação. Adota um personagem agradável ou espiritualizado em grupos e relações. A crença é: se eu for quem os outros esperam, então eu vou ser aceito e vou ser amado. Então eu tenho que ser o simpático, eu tenho que ser querido, eu tenho que ser fofinho, eu tenho que. Aqui é no espiritualizado, aí a gente falando do nós como buscador espiritual, né? Então eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa espiritualizada. De 1 a 10, avalia aí. Segundo sinal, evita conflitos para não desagradar ou decepcionar os outros. A crença é: se eu discordar ou mostrar a minha verdade, eu vou ser rejeitado. Então, melhor ficar quietinho aqui para que os outros não não se desagradem da minha pessoa. Porque se eles desagradarem, eu não vou ser aceito. Avalie aí de 1 a 10 o quão forte que é esse sinal aí na tua jornada. Terceiro sinal, teme se mostrar vulnerável ou imperfeito. Então, se as pessoas virem minhas falhas, elas vão deixar de me valorizar. Quarto sinal, se compara constantemente, né, com outras pessoas, buscadores ou mestres. A crença é: eu só terei valor quando for mais evoluído, mais desperto ou mais sábio. Porque a minha jornada que eu tenho até agora, não, tipo, eu estou muito no início ainda. Não, não, tem pessoas muito mais evoluídas que eu. Mas ali com a minha vizinha, eu tô mais evoluída que ela. Minha vizinha, pá, minha vizinha, aquela lá tá ferrada. Tipo isso. Quinto sinal, sente-se desconectado quando não há elogios, retornos ou reconhecimento externo. A crença é: se ninguém me confirma, é porque eu não sou bom o suficiente. Então, muitas vezes a pessoa que é muito prestativa, né? Quando a gente vai para esse lugar de ser muito prestativo, de querer ajudar, de querer fazer favor para os outros, porque quando eu faço favor, eu recebo um muito obrigado, como tu é querido, como tu é gentil. Daí isso, traz a sensação de que eu estou sendo aceito, né?
O sexto sinal sente necessidade de manter a performance, do tipo meditar corretamente, parecer calmo, dizer as palavras certas, né? A crença é o meu valor depende de parecer alinhado com os ensinamentos que eu já estudei ao longo da minha jornada. Então, eu estudei sobre aceitação, então, eu tenho que aceitar tudo, né? Não posso discordar de nada. Eu tenho que ter a paciência perfeita, eu tenho que sustentar a imagem aquela que eu tenho de mim mesmo e que os outros esperam de mim. Então, avalia aí de 1 a 10 quanto que isso é forte aí na tua jornada. Muito bem, vamos para a terceira força, a busca por autonomia. O ego acredita que, para ser livre e não sofrer, precisa manter tudo sob seu domínio: decisões, emoções, relações e até a própria espiritualidade. Então, a busca por autonomia, esse lugar de independência, de liberdade, né? Então, se eu não tiver no controle da minha vida ou das circunstâncias com os outros, né? Isso significa que eu não tenho autonomia. Então, estão podando a minha liberdade, né? Esse aqui, essa parte aqui não tem pontuação, né? É só lá no exercício. Então, ele cria resistência à entrega, à vulnerabilidade e à fluidez da vida. Por quê? Porque se eu me entregar, eu não estou no comando. Então, eu tenho que estar com as rédeas na mão, né? Ele confunde liberdade com independência rígida e ação com reação. Então, é esse lugar de eu tenho que ser independente a todo custo. Isso significa liberdade. Ninguém pode me dar um palpite, porque eu que tenho que escolher meus caminhos, né? Ele tem medo de ser dominado, manipulado, invadido ou de perder o poder de escolha. É isso que a gente estava comentando. Ele acredita que só estará bem quando puder garantir o rumo de tudo o que vive. Eu que sei, eu que me coordeno, eu que mando. Dito isso, vamos para o exercício então. Vamos avaliar aí quanto que essa força está presente aí na tua jornada. Então, novamente, pontuar de 1 a 10, cada um dos sinais, um muito pouco ou nada, e 10 muito, bastante. Primeiro sinal da busca por autonomia, reage com irritação quando suas decisões são contrariadas. A crença é: se eu não estiver no comando, não sou livre. De 1 a 10. Reage com irritação quando suas decisões são contrariadas. Segundo sinal, evita depender emocionalmente de alguém, mesmo em relações próximas. A crença é: se eu me abrir demais, posso ser ferido ou invadido. É legal ver os sorrisinhos da galera quando se identifica. Muito bom. Terceiro sinal, tem dificuldades em aceitar ajuda ou conselhos, mesmo quando são oferecidos com amor. Então, a crença é: se eu aceitar ajuda, eu vou parecer fraco ou incapaz, né, de tomar as minhas decisões. Muito bem. Quarto sinal,
tende a se afastar quando se sente vulnerável ou tocado demais, né? Tocado emocionalmente. A crença, se eu me mostrar demais, né? Vão usar isso contra mim. Então eu não posso ser vulnerável. Quinto sinal, quer entender tudo antes de confiar ou se entregar. Só posso confiar quando tenho garantias. E sexto sinal, confunde entrega com submissão ou passividade. Não, esse troço de se entregar, não, que isso? Eu vou estar me submetendo ao que o outro quer? Aqui que eu vou me entregar. Se eu soltar o controle, eu perderia a minha identidade. Muito bem. Vamos então à quarta e última força que faz a gente se grudar no ego, a busca por significado. Aí entrando nessa jornada aí já de buscador. Então aqui o ego busca sentir que a sua existência tem um propósito especial, um sentido maior ou uma missão a ser cumprida. Então quando o ego não encontra então esse sentido maior, né, ele se sente perdido, desconectado ou inadequado. Aquela sensação do propósito, né? Ah, eu não achei meu propósito ainda, meu Deus, tem algo de errado comigo, né? Muitas vezes essa busca por significado se espiritualiza e se torna o novo centro de identidade egóica, o buscador da verdade, o canal, o desperto incompreendido. Ele tem medo de ser irrelevante, de ser banal, de ser esquecido. Eu preciso deixar minha marca, né, no mundo, meu legado, né? Ele confunde presença com utilidade e valor com propósito. Ou seja, quando a gente está nessa essa busca do significado é forte, né? Então, propósito é uma das palavras-chave desse jogo, né? Se conectar com algo maior e propósito. Então, aquela sensação de que se eu não encontrei esse lugar ainda de propósito, parece que minha vida não está fazendo sentido. Eu estou desperdiçando tempo, estou desperdiçando vida, né? Aí eu me sinto inadequado. Então vamos ver aí os sinais. Exercícios de 1 a 10, vai pontuando cada um dos sinais. Primeiro sinal dessa busca por significado. Sente uma frustração ou inquietação constante por não saber qual é o seu propósito. De 1 a 10. A crença é: minha vida só terá valor quando eu souber exatamente para que estou aqui, afinal. Eita! Se eu não souber por que que estou aqui, não valeu de nada toda essa vida aí que eu vivi. Caramba. Compara-se com pessoas que parecem ter encontrado o seu caminho. Ah, aquelas pessoas lá já encontraram, eu estou atrasado. Ah, isso também, essa busca por significado é o que mais me pega também, Deus o livre. Idealiza uma missão espiritual ou uma função superior no mundo. Eu fui feito para algo grandioso, só não descobri o que ainda. Eu sei que tem algo me esperando aí, né? E um dia vai acontecer para mim.
Mahatma Gandhi que me aguarde. Tipo isso. Quarta, quarto sinal, sente angústia ou desânimo em fases de neutralidade, silêncio ou pausa externa. A crença é assim: nada está acontecendo, minha vida perdeu sentido. Então, esses momentos das crises existenciais, né? Que é muito frequente nesse lugar, né? Que é, pá, peraí, deixa eu. Tem algo que está fora do lugar, né? Tem algo que não está fazendo sentido. Eu preciso realinhar, eu preciso me realinhar, me colocar no sentido de novo, né? Para que que eu estou aqui? Qual o meu propósito? O que que me conecta? O que que faz meu coração vibrar? Então, quando tu está nessa crise onde esse vazio, né, não tem nada acontecendo, que tu não está fazendo algo em direção ao teu propósito, dá uma angústia danada, né? Cria uma identidade espiritual que traz senso de relevância e pertencimento. A crença é: se eu perder esse papel espiritual, eu perco quem eu sou. Então, porque afinal de contas nós somos buscadores espirituais, nós temos uma identidade, né, nesse lugar de espiritualidade, da busca espiritual, né, em direção à iluminação, em direção à autorrealização, em direção ao despertar, ao próprio despertar, né? Então nós estamos nessa caminhada em direção a isso. Enquanto nós estamos nessa busca, né, tem uma identidade aí, né? É a identidade mais sutil, né? E o sexto sinal busca experiências místicas ou estados alterados como prova de progresso ou direção. Então, quando eu sentir algo transcendental, aí sim eu vou saber que eu estou no caminho. Quando eu me sentir que eu sou um com o todo, um com Deus, aí sim. Quando o arcanjo Miguel vier conversar comigo na minha meditação, aí sim, né? Muito bem. Finalizando o exercício, turma. Soma aí, então, todos os pontos de cada uma das buscas e vê qual delas possui o somatório maior. Muito bem. Alguém aí com a busca da segurança com um número maior? Não. Eu, Tu, Mônica? eu. Beleza. Tá, então agora vamos ver os antídotos, tá? Aí falar um pouquinho como é que a gente vai aí ajudar a soltar essa. Então, o que que significa aqui? Essa busca por segurança, tu vai ligar o teu radar para isso. Então, se essa é a força mais forte em ti,
que mais te prende ao ego, entende? Então, essa é a lógica. A busca por segurança é a busca que mais te prende ao ego. Então, tu vai começar a ligar o teu radar quando esse mecanismo estiver operando em ti, no teu dia a dia. Começar a prestar atenção nesses momentos que tu sente insegurança e que existe em ti um ímpeto de buscar por segurança psicológica, percebe? Então, para ajudar nessa jornada aí, vamos então. Verdade essencial: a segurança real não vem do controle, mas da confiança na sabedoria da vida. Aqui, vida como sinônimo de consciência, porque o controle, né, que é um mecanismo, né, dessa busca por segurança, eu preciso controlar as coisas para que saia do jeito que me tragam segurança. Então, o controle está sempre operando num lugar de futuro, ele está jogando a tua segurança para algum lugar no futuro. Ou seja, quando as coisas estiverem organizadas suficientes, aí eu vou relaxar. Entende? Aí a consciência diz: não, espera aí, aquilo que tu é, consciência, aqui e agora, já está relaxado com o que é. Ainda que as coisas estejam instáveis, ainda que as incertezas estejam por aí. Então, onde é que tu vai buscar segurança? Não no controle, mas sim trazendo a tua atenção para o momento presente, conectando com a consciência que tu é. Porque a consciência permanece intacta mesmo quando tudo muda, entende? Esse é o antídoto. Então, sempre que tu perceber que tu tá nesse lugar de se sentindo insegura, tentando buscar segurança, teu exercício é, peraí, não é controle, é confiar na sabedoria da vida. Confiar de que se eu tiver ancorado no momento presente, reconhecendo-me como a consciência sempre presente aqui e agora, é aqui que eu vou encontrar a segurança que eu estou buscando, e não no arranjo das situações, das pessoas e dos contextos. Ainda para a busca de segurança, a prática da desidentificação. Então, perceba que é possível não saber, não prever, não controlar e ainda assim estar presente. Então, eu não sei o que que vai acontecer. Te alinha e te acomoda nesse não saber. Porque enquanto tu quiser saber algo que não é possível saber, tu vai te sentir inseguro. Daí essa insegurança vai moldar a tua atitude de tentar controlar. Então, experimenta repousar no corpo, no instante presente, né? Mesmo que a mente esteja agitada. Relaxa o corpo. Não tem nada te ameaçando, entende? É aí que tu vai trabalhando, é aí que tu vai trabalhando esse lugar, quando essa busca por segurança estiver forte. E agora tem frases âncoras. Vou botar aqui 3 frases âncoras. Escolhe uma e escreve aí no papel junto contigo. 3 frases. Escolhe a que tu mais te sintoniza, a que mais faz sentido para ti, tá? Eu posso estar seguro mesmo quando não tenho garantias. A vida flui melhor quando não preciso me proteger o tempo todo. O que eu sou permanece, mesmo quando tudo muda. Escolhe uma aí e copia. E usa como uma âncora para os momentos que tu te vê presa no ego nessa busca por segurança.
Tu tá no mute, não sei se tu tá falando aí, Mônica. Eu anotei a que eu gostei mais. Todas são boas, mas é uma, né? Eu É, para que tu use ela, entendeu? Se tu anota três, tu não vai usar nenhuma. Se tu anota uma, tu usa uma. eu gosto. A terceira, a terceira. Ah, beleza. Tá, entendeu a mecânica do jogo aqui? Então, a gente Uhum. viu, né, qual força era mais forte em ti. Aí agora tem os antídotos, né, a verdade para tu lembrar dessa verdade que tu é a consciência, que é aí que tu encontra a tua segurança. E o que eu sou permanece mesmo quando tudo muda. Aí essa âncora mental para tu usar quando esses momentos estiverem presentes. E esse é o antídoto Maravilhoso. para soltar o ego, a identificação com o ego. Show? Então vamos aí para quem estava então com a busca mais forte por aceitação. A verdade essencial é o amor verdadeiro não se conquista. Ele se revela quando somos reais. Reais aqui no sentido de verdade, né? Consciência. Porque a consciência que somos, ela não precisa ser aprovada, ela não precisa da aprovação do outro, porque como consciência nós já somos inteiros. Não nos falta nada como consciência, entende? O ego vai sentir essa necessidade de que o outro me aprove para eu me sentir bem comigo mesmo. Mas tu, como consciência, já é inteiro, não está te faltando alguma coisa. Então, tu não precisa dessa aprovação do outro, da validação do outro. Mas enquanto ego, essa necessidade vai sempre existir. Então, esse jogo coexiste. O ponto é que quando tu tá preso na dimensão do ego, tu vai sofrer, tu vai te angustiar quando os outros não te trouxerem esse senso de validação. Então, o antídoto é tu relembrar que tu, como consciência, já é inteira e não tem essa necessidade de que o outro te valide para que tu te sinta bem contigo mesmo. Porque como uma dimensão, uma dimensão existencial de tu como ser humano, tu é completo em si mesmo. Muito bem. Peraí, que travou aqui. Opa, peraí que deu uma travada aqui no... Ux, peraí que eu vou ter que, eu acho que tirar aqui para tentar puxar de novo que travou. Travou a apresentação aqui. Ah, deu. Tá. Agora deixa eu compartilhar a tela de novo. Aqui. Isso aí. Então, o antídoto aí da a prática de desidentificação, tá? Então, permita-se ser visto sem máscaras, mesmo que surja desconforto. Aquele lugar de vulnerabilidade, né? Observe o esforço por aceitação e escolha descansar no silêncio do ser, apenas ser. Então, ilumina, né, esse lugar dessa busca por aceitação. Percebe no momento que ela está acontecendo. E reconheça, o amor que mais buscamos é o que nasce da auto-honestidade.
esse lugar de transparência consigo mesmo. Quando tu consegue ser transparente contigo mesmo, é um ato profundo de amor contigo mesmo. E aqui tu te aceita completamente como tu é. Quando tu te aceita completamente como tu é, tu não precisa mais da validação de ninguém. E as frases âncoras? Quem tem aí então essa busca por aceitação muito forte, escolhe uma. O que eu sou não depende da imagem que os outros têm de mim. Não preciso ser perfeito para merecer amor. Quando sou verdadeiro, já estou em paz com tudo que importa. A verdade é o que mais importa. E eu não preciso ser perfeito para merecer amor, porque como indivíduos, como estrutura psicológica, como ego, ninguém é perfeito, né? Não existe personalidade perfeita. Muito bem, vamos então aí para autonomia, busca por autonomia. Verdade essencial. A liberdade que o ego busca não está em controlar tudo, mas em não ser mais controlado pelo medo. Então, essa busca por autonomia, essa busca por independência, né? Então, não tem a ver com controlar, estar no controle da tua vida, mas em não ser mais controlado pelo medo de não estar no controle da tua vida. A verdadeira autonomia nasce da confiança profunda na vida, não da rigidez. Quando tu está em fluxo com a vida, quando a gente está em fluxo com a vida, né? A gente está fluindo junto com a vida, a gente não está resistindo às coisas como elas são. Então aqui eu encontro o meu lugar de espontaneidade. E esse lugar de espontaneidade ele está totalmente alinhado com a tua autenticidade, que é a frequência mais alta que existe. A autenticidade é quando tu é verdadeiro contigo mesmo. Então aqui tu está totalmente sereno para definir os limites, definir os caminhos, os rumos, né, da tua jornada e também aberto a acolher tudo que vem de fora, porque tu está em fluidez com tudo. Tu não está excluindo nada da tua experiência. Então, muitas vezes a busca por autonomia, ela quer excluir as variáveis, né, que trazem a sensação de prisão, para ficar somente na via que eu tenho como certa, que é a liberdade, né? Aí eu entro num lugar de rigidez. Então, a prática de desidentificação. Observe quando a tensão por querer ter razão, por decidir sozinho ou manter o domínio das coisas. Respira, solta essa resistência. Permita-se sentir a inteligência do momento antes de agir. Deixa que a ação nasça do silêncio e não da defesa. Então, novamente, conectando com presença, com o momento presente, onde está a nossa dimensão consciência.
Quando eu estou totalmente presente, eu estou aberto. Eu não estou me defendendo. Eu não estou numa luta, né, para me proteger do mundo, para garantir a liberdade, né? E aí, as frases âncoras. Então, escolhe uma aí, se essa busca for forte em ti. Soltar não é se render ao outro, é se render ao que é. Não preciso provar minha força, posso confiar. A liberdade que eu sou não depende do controle que exerço. Muito bem. E a última agora. Opa, deixa eu ver aqui. Ui, caramba, já é 9h20. Ah, Sim, já estamos terminando. Já vai acabar, já vai. A busca por significado. A verdade essencial é a seguinte: a vida não precisa de um significado extraordinário para ser sagrada. Olha isso aí. A vida não precisa de um significado extraordinário para ser sagrada. Ela já é sagrada na ordinariedade do aqui e agora. Esse é um dos lugares mais difíceis para a gente, né? Está sempre esperando algo maior do que o aqui e agora, né? Mas a sacralidade, o sagrado só pode ser reconhecido no aqui e agora, nessa ordinariedade básica. O ser que somos já tem valor por simplesmente existir, por existir esse quinta dimensão, esse ser consciência. Isso por si só não é por fazer, nem por cumprir uma missão, nem por deixar legado nenhum no mundo. Eu digo que só por ter reconhecido a dimensão consciência já valeu a minha existência como Otávio. Só por ter tido esse acordar do sonho, né, da individualidade e reconhecer que essa é a essência que somos, né? Só isso já valeu todos os anos de vida do Otávio. O ponto é que muitas vezes é difícil a gente viver todos os dias a partir desse saber, né? Aí que tá o desafio. Por isso é uma relembrança, a gente fala de relembrar, né? Precisa relembrar isso todos os dias. A prática de desidentificação. Observe o impulso de querer encontrar algo além, um sentido, uma missão, uma elevação. Observa isso. Se pergunta: o que em mim já está aqui, silencioso, completo, mesmo sem entender nada, mesmo sem saber qual é a tua missão, mesmo sem saber o teu propósito, tem algo aí que é mais importante do que cumprir uma missão, do que sentir que a tua vida tem um sentido profundo. Começa a valorizar isso e permita-se então simplesmente estar e ver que o agora basta. Então, trazer novamente atenção para o momento presente, sempre que esse anseio por encontrar propósito, de fazer algo significativo no mundo, de deixar legado, né? Tudo sempre quando bater, tu volta para agora, volta para agora, volta para agora e valoriza a vida aqui e agora, o simples senso de eu sou, eu existo. E as frases âncoras, opa, anota aí o que mais faz sentido para ti. A presença é o meu propósito mais profundo. Eu sou e isso já é suficiente.
O significado mais real não se encontra, se vive. Anota aí tua frase âncora. Muito bem. Show. Partiu. Aí, uns minutinhos aí para a gente trocar uma ideia, gente boa. Conta aí, o que que pegou por aí, como é que foi essa jornada? Que clareza, que insight que surgiu aí. Boa noite. Fala aí, Luiz. O meu sinal aqui estava bem estável. Hoje caí várias vezes, então Ah, perdi pois é, cara, eu vi. a primeira força, que acho que era da segurança, não consegui fazer as pontuações, mas a Põe partir da no segunda, gravado lá, pega o gravado lá e sim, espia essa parte. iria a partir da aceitação, mas já deu uma pontuação mais alta, foi nessa da aceitação. E o esforço maior é nessa parte do social, assim, né? Por sempre ter um esforço de parecer, né, de ser simpático, empático, ser aceito, né? Isso daí para mim ainda é o que pega Uhum. mais. Mas eu percebo isso também por um desafio que eu tenho nessa questão do humor, que é, eu tenho algumas oscilações, né? Então, eu tenho esse histórico, eu tive depressão. Então, acho que nesse, ou se considerar um transtorno de humor, alguma coisa assim. Mas então, quando eu estou mais no social, eu acho que eu faço mais esse esforço. E no final acaba sendo um pouco bom para mim também, porque você sai também daquele lugar, né, de ficar em si mesmado, só com si mesmo também. Então, acaba tendo um lado bom isso também, né, de socializar. Mas já é consciente, né? Então, dá para também não ir para um lugar só inconsciente de estar em grupo e aí ficar sempre sendo bacana, procurando ser aceito, né? Uhum. Que isso também Uhum. tem essa característica mais em adolescência também, né? Ainda quando não tem muita Uhum. maturidade, desse negócio da tribo, do pertencimento, né? É, sim. Depois vai aliviando, né? Mas identifico que é mais por essa questão mesmo de tentar equilibrar também o humor, né? Não ficar só em si mesmado. Às vezes eu sinto até que eu preciso, né, dessa relação social um pouco mais até. Acho que é bem humano isso, talvez, também, né? Não seja uma característica só minha. A gente percebeu muito isso, muitas pessoas na pandemia, né, dizendo que quando ficam muito sós, assim, começa a Uhum. ficar nas dimensões, às vezes, só da mente, né, É, sim, no sem referência, né? mental. E aí você vai se meio que enlouquecendo mesmo, né? Aham, sim. Ah, tu notar, todos nós temos as quatro forças operando, né? O ponto é qual que pega mais para justamente para que tu ligue o radar para isso. Sim, e é uma pergunta que ficou assim também, acho, desde quando a Simone perguntou algo sobre, acho que, segurança. É, não que essas quatro forças eu acredito serem vitais, né? Eu acho que elas não dá para nenhuma ser negligenciada, né? Como se Sim, fosse vitais mesmo, né? Necessárias necessário. para Sim, nossa sobrevivência do ego mesmo, né? Os mecanismos isso. de defesa todos, como você falou, sensato, a sensatez, algumas precauções, tal, e diversos outros exemplos, como mesmo esse da necessidade de pertencer, socializar, né? Eu acho que tudo é quase que
muito, é uma necessidade, né, fundamental para a Uhum. sobrevivência. Mas eu entendi, então, não nesse lugar, né, de que fosse essas quatro forças fosse algo ruim, mas pelo contrário, só para a gente observar se de repente está algum exacerbado, desequilibrado, né? Isso, isso. É, quando essas Perfeito. forças estão nos puxando, estão, digamos assim, estão indo para um lugar que não saudável, distorcido, né? Uhum. Disfuncional, aí Sim, estão sabotando, né? A a nossa vida. Daí, quando entra nesse lugar, passa do ponto de equilíbrio, né? E começa a sabotar a nossa vida, aí começa a se tornar um problema. Então, aqui a gente usa o antídoto, né? perfeito. Ou Porque então onde não haja consciência, né? Algum isso, ponto, você colocou exatamente. vários sub-itens aí, né, em cada das quatro forças, vários sub-itens que podem, às vezes, até serem inconscientes, né? A gente só viver aquilo e nunca ter pensado ou refletido sobre, né? Isso. Isso. É aquela história, quando a gente revela padrões, né? A gente tem a oportunidade de botar consciência naquilo. E daí, no dia a dia, quando aquele padrão surge, aí aquilo já não é mais, ah, isso sou eu. Não, é um padrão em mim. Quando há esse reconhecimento de que isso é um padrão em mim, aquilo que está vendo o padrão é a consciência. Então, tu está ativando o tomar consciência de um padrão que antes tu estava totalmente identificado. Não, eu sou assim, eu faço isso, eu sou isso, entendeu? Eu sou o padrão. Quando tu bota luz no padrão e durante o acontecimento do padrão, em uma circunstância do teu dia, tu reconhece, ah, isso é aquele padrão que eu vi. Então, aí o teu senso de eu desgruda de ser o padrão para ser a observação do padrão. E aqui tu ganha uma chance. Aqui tu tem a oportunidade de começar a romper aquele padrão, porque tu não é aquilo. Aquilo é apenas um padrão operando em ti. E tudo bem que ele opere, mas se ele está te sabotando, pelo menos tu está começando a ficar consciente disso. E nesse lugar de consciência, tu tem a oportunidade de começar a fazer diferente, quebrar aquele padrão, de experimentar outras vias de possibilidades de agir e operar no mundo, né? Então, essa é a beleza de colocar luz, né? De trazer clareza para os diferentes padrões que operam na dimensão do ego, né? Assim como todas as ferramentas de autoconhecimento, como eu coloquei já no grupo lá, né? Todas as ferramentas de autoconhecimento fazem isso, colocam luz em padrões. Todas as ferramentas terapêuticas fazem isso, colocam luz em padrões, né? Aquilo que reconhece os padrões é a tua dimensão consciência. Aquilo que vê, vê sem julgar, apenas observa. Daí que tu começa a entrar em contato de forma consciente com a consciência. Assim, só Show. mais uma questão. Assim como, não sei, na sua visão, como também não há problema, né, você estando mais consciente, você também fazer algo movido pelo seu ego, de repente. Então, Não, você tem não. consciência, ó, eu quero fazer isso para reconhecimento e aplauso. Vai lá, vai consciente, faz, né? Isso, isso. Aí tu é autorresponsável por aquilo. Daí tu não tem a quem culpar se aquilo te trouxer sofrimento, entende? Porque tu tá consciente. Então, Né? tá tudo certo. Daí tu vai colhendo e tu vai vendo. Aí tu vai, quando tu faz isso, tu pelo menos tem a chance de poder analisar, tá, isso aqui eu fiz, cara, não foi legal, eu vou deixar de fazer. Não, isso aqui eu fiz, tá, foi bom, eu tive, né, tive aquilo lá, mas no final das contas foi saldo positivo. Então, ok, eu vou usar o ego aqui. O ego vai ser a minha ferramenta aqui, mas eu sei que eu não sou isso. Essa é a liberdade. Eu sei que eu não sou isso. Eu estou usando o ego, né, para melhorar alguma circulação, algum contexto da própria vida do ego.
mas eu estou consciente disso. Então, eu sou totalmente autorresponsável. E também daí talvez você não dependa, né, do resultado daquilo. Você pode fazer por um Isso, aplauso, mas se o isso. aplauso não vier, não há problema também. Sim, tem um desapego ali. Isso, tem um desapego na ação. É isso aí, perfeito. É porque Esse desapego é liberdade. a gente passa muito naquela fase de escolha, quando a gente é muito novo ainda, né? Escolha da profissão, o que que você vai ser quando você crescer, né? Então, acho que muitos caem, né, nessa armadilha, né, de ver o seu valor, de repente, pelo que você vai fazer, né? Realizar no trabalho e tudo mais, né? É, E a pessoa, às vezes, passa a vida inteira acreditando naquela identidade ali, né? Sou médico, sou advogado, dentista, qualquer coisa. E ainda tem o risco, como você colocou aí, acho interessante quando você cai nessa identidade também depois do buscador espiritual também, né? Como uma vaidade também, né? Um orgulho de, é, pelo menos eu sou alguma coisa, além da minha profissão, também daí você cai, sim, só reforça, né? Assim, sim. reforça mais nessas. Essa é a identidade mais sutil, né, cara? Para mim foi muito legal. É, alguns deu pontuação muito baixa, mas sim, difícil estar zerado aí das É, quatro forças, né? sim. Alguma coisa tem, tem. Um Tudo. pouquinho a gente ainda tem ali, querendo. Otávio, Diga, Mônica. olha só, quando você começou a explicar sobre né, cada força, quando você começou pela segurança, né, que é a minha questão, quando você falou, foi explicando no início, é, aí quando você fala a segurança tem o medo, provoca o medo, relacionado ao medo da morte, a morte física ou a morte, o ego não morre, né? Então não é morte do ego, é morte física ou a Não, morte é psicológica mesmo. psicológica, tá? Isso, a morte psicológica, é aquilo, aquele exemplo que eu dei, né? Tu tem uma ideia de que tu é uma pessoa organizada, se vem alguém e te dá a entender que tu é uma pessoa desorganizada, isso ameaça a ideia que tu tem de pessoa organizada. Então aqui Uhum. está ameaçando morrer em ti a crença de que tu é uma pessoa organizada. Ah, tá. Então a morte psicológica, tá. Isso, essa é a morte psicológica. Tem algo que está ameaçando essa ideia que eu tenho de mim mesmo. Era essa. O Tolle fala que 99% dos sofrimentos que a gente experimenta são sofrimentos psicológicos e não reais, né? Reais, entre aspas, né? Porque o sofrimento psicológico é real, né? Ele está existindo. Mas ele é criado só na mente. Entende? Ele não está acontecendo aqui, no físico, né? Muito louco. Simone, Alessandra, algum comentário? Não, eu só queria dizer que eu me diverti muito na dimensão significado, que para mim deu zerado. Eu ria, me diverti um monte, né? Porque graças a Deus eu acho que já transcendi essa, assim. E quando tu falava assim, nossa, a pessoa, essa coisa de propósito, meu Deus, eu fiquei pensando, até anotei assim, isso são devaneios do ego? O que que é isso? A pessoa buscando tal de propósito que não existe, querendo se tornar alguém, alguma coisa, né? E aí eu gostei muito, porque para mim deu zerada. E segurança e autonomia deu empatada, mas pontuação bem baixinha. No total deu 10 cada uma, acho que é baixinho, né? Bem baixinho. E aceitação também deu um pontinho a mais só do normal ali, né? Que é 6, deu 7. Então, eu digo assim, né? Como as pessoas, né, embarcam nessas coisas que coaches, eu não sei quem é que inventa essas coisas de propósito, e as pessoas ficam presas nisso. E isso sabe, é uma armadilha, e a pessoa fica buscando, 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 em vez de viver a sua vida. Por isso que eu digo, um devaneio é um tipo de loucura, né? Otávio, assim, me parece, assim, não sei. Todas são necessidades psicológicas, né? Desse lugar. A segurança, a aceitação, a autonomia e o significado também, né? Todas são necessidades psicológicas. É a necessidade do ego, porque elas fazem parte do próprio desenvolvimento
da nossa estrutura de ser humano. Então, o ser humano evolui, né? Se tu pegar lá os pesquisadores do desenvolvimento humano, tem estágios, né, de desenvolvimento, né? Eu sintetizei um pouco disso dentro do que eu chamo lá de montanha evolutiva, né? Eu estudo um pouco esses estágios de desenvolvimento humano. Então, o estágio da significação, que é que surge logo depois desse estágio da realização. A realização é esse lugar da profissão, né? Então, o que a gente vê muitas vezes são pessoas que ficam aprimorando o estágio da realização, que é o sucesso profissional, né? Realizar coisas no mundo, né? E realizam coisas, criam empresas, criam coisas, são multimilionários, acumulam riqueza e a busca fica só aqui. Hum, Então, elas não dão esse salto evolutivo para encontrar um significado mais profundo para a sua existência. Então, uhum, como buscador espiritual, nós começamos a dar esse salto, porque a gente sabe que não é ter grana no banco que vai nos trazer a satisfação, entende? Então, esse salto já vem desse lugar, dessa busca por encontrar um significado. Então, nossa jornada espiritual já parte daí, de que nós já encontramos esse lugar, essa sutileza de a própria espiritualidade é uma forma de eu encontrar o significado mais profundo para a minha própria existência. As pessoas que se conectam com causas sociais, políticas, ambientais, ecológicas, né? Causas de minorias, né? Elas também estão buscando um significado mais profundo para a sua existência através de algo maior do que elas mesmas. Eu tenho uma causa para lutar. Eu luto pela causa tal, né? Ou seja, eu estou me conectando com algo maior e isso traz um significado mais profundo para a minha vida. E a espiritualidade é um outro caminho, mas também é uma busca por significado. Então, essa busca, segurança, imagina a segurança lá embaixo, aceitação, autonomia e significado. Isso significa um crescimento em complexidade e sutileza de necessidades, né? uhum. Então, a gente está indo sempre em direção a isso. Aumento de complexidade, não no sentido da parte, né, ruim de complexidade, mas complexidade no sentido de contemplar mais variáveis, né? Então, quando tu tá no básico lá, tu não contempla muitas variáveis da vida. Então, tu vai subindo, né? E tu vai começando a contemplar mais variáveis da vida. O cara que está no estágio da realização ali, que é a busca por autonomia, né? Ele está contemplando algumas variáveis, mas ele não está contemplando uma variável mais sutil, que é significado. Ele não se perguntou ainda qual o sentido da vida, qual o significado da minha existência. Por que esse jogo todo aqui? Por que que eu luto tanto para ganhar dinheiro? O que que eu quero, afinal? Né? Ou seja, ele não chegou nessas questões ainda existenciais, que só chegam quando a gente sutiliza e encontra essa busca por significado. Sim, perfeito. Obrigada. Né? E claro, tem outros estágios ainda, a integralidade que vem depois, que aí é mais sutil, mais complexo ainda, que começa a integrar todas as diferentes perspectivas, integração, e aí vem um lugar mais de serviço, né? De também servir ao todo. E o estágio da existencial, que é esse lugar de autorrealização, assim. E tem uma frase, né, do Joe Dispenza lá, que é muito libertadora, né, que ele diz assim, eu não sou nada, coisa ninguém, e não tenho nada a alcançar. Então, isso é muito libertador quando tu toma consciência disso, né? Ah, é isso, esse lugar é desse topo da montanha, que é eu sou consciência. Como Uhum, consciência não tem futuro, ou seja, se não tem futuro, é simplesmente o aqui e agora, e o aqui e agora é eterno, né? Então, se tu tá ancorado nesse lugar, logo não tem futuro, logo tu não tem onde chegar, não tem o que alcançar, porque tu já é completo aqui e agora, como consciência. sim. Então, essa é a perspectiva da consciência. Não há mais o que alcançar, porque como consciência eu já sou completo, não falta nada. E essa é a realização que se tem quando a gente está nesse lugar.
é uma certeza, é uma confirmação, né? Tu vive essa completude, né? Não é intelectual. Tu experimenta isso. Aí ah, tem um relaxamento, tá tudo certo, né? Aquela sensação, tá tudo certo. Aí esse lugar de autorrealização, tu te realiza em ti mesmo, porque não tá faltando mais nada a ser alcançado. Uhum. Então, o que tu é, consciência, já é o suficiente, já faz tu te realizar, te sentir realizado, né, na vida. Então, a autorrealização, eu me realizo em mim mesmo, naquilo que eu sou, consciência. Uhum. Então, aqui eu saí da dimensão do tempo, o ego sumiu, né, e eu estou simplesmente alinhado, né, nesse aqui e agora. Não tem nada nem a ser dito. Por isso que o silêncio é a linguagem dos sábios, né, que Uhum. estão ancorados nesse lugar. Perfeito. Muito obrigada. Turma boa, show. Alessandra, quer comentar alguma coisa? Tranquilo. Então, Deixa eu falar pela Alessandra, então. Não pela... só os minutinhos que a Alessandra ia usar. Não, uhum, talvez traz uma reflexãozinha, assim, para todos. Porque esse lugar que você falou, assim, a gente consegue alcançar intelectualmente, né? Dessa autorrealização, de como deve ser e tal. Eu digo imaginar porque eu acredito que eu ainda não consigo sustentar isso. Eu posso ter até ter tido alguns vislumbres em alguns minutos, mas quando a gente, quando a gente, como é que fala? Só uma viagem assim, você é privado de algum sentido, sentido que eu falo dos nossos cinco sentidos, uhum, como isso, pelo menos a mim, já me angustia muito. Eu lembro que agora, esses tempos atrás, eu tive o H1N1 e a minha audição ficou bem prejudicada, tudo tampado, né, congestionado e tal. é, E aí, quando eu perdi bastante da minha audição, assim, aquilo me irritava, me incomodava tanto. E eu vejo que isso ainda é pouco, né? Porque para mim dos cinco sentidos que mais assim a gente usa, é mais expressivo é a visão, né? uhum, Então, se você perde a sua visão, não sei, eu estou colocando isso como uma grande angústia porque eu sempre tive muito medo disso. Eu já bati a minha vista muitas vezes, né? Quase perdendo mesmo a visão, descolamento de retina, essas coisas. claro. E, cara, não sei, é um lugar assim, eu tenho um pouco de claustrofobia também, só quando é um lugar muito escuro, muito, fica o breu, assim, que você realmente não vê nenhuma frestinha de luz, né? Então, eu fico Uhum. pensando assim, a gente, quando é colocado numa prova, assim, por exemplo, né? Onde que está todo esse seu centro, essa sua paz, essa sua, né? Não sei, é uma viagem, assim, às vezes é um grande medo, na verdade, que eu tenho, sempre tive de perder o sentido da Sim, visão, essas coisas assim. é. Não, com certeza. O desafio é bem maior, né? Uma situação como essa aí fica mais difícil mesmo. Mas, no entanto, esse lugar não vai embora, porque permanece existindo em ti um senso de eu existo. Mesmo É, sem tem, visão, tem, tu tem tá seres lá. que transcendem isso mais facilmente, talvez seja algo mesmo bem mais meu, né, próprio. Você vê até os cantores, o Stevie Wonder, quanta coisa linda É, produziu sem o sentido da visão. Eu tenho mesmo na minha família um tio que foi perdendo a visão, ficou totalmente sem visão, assim, não foi, que é diferente quando você nasce cego, né? sim, A pessoa já é acostumada, mas você perdeu o sentido ao decorrer de uma vida, assim. vai. Mas quanto a essa pessoa, esse meu tio também ficou, de certo modo, tranquilo. Acho que talvez seja uma fobia mais minha. É uma viagem. Eu falo, nossa, mas quem sabe, né, um dia se eu conseguir, não tendo mais sentido nenhum,
dos cinco sentidos, Aham. eu possa ainda ter essa dimensão do eu sou, né? É, ele vai estar lá, com certeza. Vai estar Porque existindo talvez lá. ó, nessa viagem aqui, que não sei se é essa hora que todo mundo está acompanhando, mas vai pelo menos ficar gravado aí, para viajar outras horas, é esse medo que ao mesmo tempo a gente tem do tal vazio, né? Do É, mistério, sim, do sim. mistério de não saber. Tipo, É, será que depois que eu morro, tudo deixa de existir? O que seria deixar de existir? Se você perde seus cinco sentidos, parece que essa realidade aqui deixou de existir. sim, sim. Mas quer ver, ó, quando a gente está sonhando, por exemplo, a gente não tem o, o olfato, por exemplo. Nem E audição. Eu já cheguei a audição a perceber. eu acho que também não, né? No Não, sonho. eu cheguei a perceber esse momento da vigília que você vai pro sono, quando você deixa de ouvir os ruídos externos. Quando você dorme com um som de ruído branco, por Aham, exemplo, você dorme com um ruído branco, de repente, quando você entra no sonho, você não ouve mais aquele ruído branco. apaga, Tanto que os é isso. nenéns dormem, né, muito com o ruído Mas o branco. senso de eu tá lá, saca? O Não senso de. sei, eu não sei. Para mim, eu perco total, porque eu nunca tive essa experiência de sonho lúcido ou de Mas ainda assim, quando perceber. tu tá tendo um sonho qualquer, não precisa ser sonho lúcido. Tu tá tendo um sonho qualquer, dentro do teu sonho, tu ainda tem a sensação de que eu estou experimentando esse, que é, na verdade, um ambiente mental. Eu não tenho essa percepção. Como assim? Me conta aí como é que foi teu sonho. Ah, cara, eu tava num lugar estranho, vi umas coisas acontecendo estranhas, veio uma pessoa. Quem estava lá? Não, eu estava sonhando e aí eu vi tal coisa acontecer. Tem um Ah, o senso de senso eu lá. do eu, mas quando eu Isso. voltei na vigília e eu estou contando, mas estou falando, enquanto eu estou no processo do sono, seja profundo não, ou não tão profundo, que eu disse que o sonho ele não vem no sono mais profundo, né? O sonho você sonha em outras frequências, né? Daí eu não tenho esse senso, estou vivendo aquele sonho como se fosse algo muito real. Por isso, quando você tem um pesadelo, você acorda, você está achando que aquilo ali é o real, né? Sim, sim. No sono profundo, ou seja, some tudo, fica tudo, porque não tem experiência sendo processada, né? Não tem experiência mental acontecendo. Mas quando está tendo um sonho, tem uma experiência acontecendo. E nessa experiência tem um centro para quem essas experiências estão acontecendo. Para um eu. Esse senso de eu não tem identificação com o corpo. Não tem corpo no sonho, mas tem um senso de eu. Esse senso de eu é o que te acompanha sempre, independente se tu está tendo uma experiência de corpo ou uma experiência onírica. Tem um senso de eu. Eu existo, eu estou experimentando. Ah, tá. Nesse sentido, sim. É, esse senso de eu é eu consciência, eu estou testemunhando a experiência. E tem um eu para onde tudo converge. Sim, É, você é tipo o protagonista do seu sonho, isso, digamos isso, assim, né? isso, isso, isso. Hum. É, apesar de Show. ser um sonho, né? Isso. Mas, segundo as filosofias antigas, elas dizem que Luiz Felipe é um sonho também. Estamos Esse, sonhando, tem o tal esse mundo inteiro aqui é, é uma projeção de uma dimensão espiritual, entende? Tu é é, um ser espiritual que está sonhando a materialidade. sim, um corpo, né? E posso me beliscar e ter todos É, esses sentidos, né? é, Esses sentidos. é tudo informação, sinapses que levam convergem para o cérebro e tem é um centro de dados de informação, né? Hum. E a hora que game over acaba tudo, esse corpo, onde que a gente acorda, né? É, em tese permanece um senso de eu existindo com um corpo mais sutil, né? Mas aí a gente vai entrar em outros meandros. Aí vai longe o passo. Não, achei legal essa viagem do medo de você perder os sentidos, né? Isso é muito isso, né? O medo de, tipo, o mistério, né? O mistério do breu, digamos, o breu, né? Esse sentido que a gente tem de breu, de não estar vendo, não estar enxergando, não estar sentindo olfato ou ouvindo.
ou tendo a Mas, ô Luiz, sinestesia, né? se... eu vou encerrar aqui, cara, para o pessoal poder descansar aí. Que essa hora é muito doido de ficar, né? Mas se quiser, a gente Filosofando. pode seguir aí no WhatsApp, a gente segue trocando umas ideias. Tá Vamos bom, mano? nessa. Beleza, turma boa. Valeu, boa noite aí, bom descanso. Beijo. Valeu, Até obrigado, mais. boa noite aí.